Glória a Deus. Vixe, tá com sono. Glória a Deus. Tá fraca ainda. Glória a Deus. Gente, tá fraca ainda assim, ó. Glória a Deus. Tem que ser assim, entendeu? Vai, glória a Deus. Isso, pronto. Aí sim, acordou. Eu estava até comentando lá atrás, né? Que 3 horas da manhã o negócio é mais intenso, assim, porque biblicamente não tem um versículo específico, né? Mas nós cremos e acreditamos que 3 horas da manhã é um momento de guerra espiritual, né? A gente sabe que 3 horas da manhã é um momento em que existe uma batalha espiritual. Então, a tua batalha espiritual nesse momento é contra o sono e a tua carne, amém? Todo mundo está entendendo? Glória a Deus. Eu sou a evangelista Gabriela Mello. As pessoas me chamam como Vento, tá, gente? Eu sou conhecida como Vento, então para mim é melhor Vento. Então, o tema da palavra eu fiquei com fé, né? A gente vai falar sobre fé nessa sessão. E o tema foi fé como força e coragem. E eu gostei muito desse tema, eu não sabia que eu ia ministrar no Intenso, né? A pastora Misa me avisou bem depois mesmo. E eu achei muito forte isso, porque é Bará, chamados para conquistar, né? E quando a pastora Misa, ela falou esse tema, assim, para nós, né, que queríamos ministrar, de fato, Deus, eu creio que cada ministrante, né, Deus, ele trouxe lembranças mesmo, sabe, de locais em que nós estávamos, que nós passamos a conquistar. E peço que vocês prestem atenção. Se vocês estiverem com sono, vocês podem se levantar, podem sentar aqui, podem ficar bem de boa, tá bom? Mas fiquem de olho, viu? Quem estiver dormindo, eu acordo. Eu vou até a pessoa e mandar ela vir orar 1 hora, viu? E aí tem que ser uma oração que eu sinto o fogo de Deus. Vamos lá. O que eu ia falar pra vocês? Eu ia começar com alguma coisa. Isso. Quando eu era criança, eu tinha um apelido, até comentei algo com algumas pessoas. Eu tinha um apelido que era manteiga derretida. Qualquer coisinha eu chorava muito quando eu era criança. Tipo assim, se eu ficava muito feliz, eu chorava muito. Se eu ficava triste, eu chorava muito. Qualquer coisa, se eu me zangava muito, eu chorava muito. E meu pai, ele tem 7 filhos. Eu sou a mais velha de 7, tá? Mas por incrível que pareça, eu não sou aquela irmã, tipo, a mais mandona, a mais dura, né? Tipo, eu acho que eu sou a mais besta. Tipo assim, meus irmãos, eles meio que se aproveitam um pouco. Olha. Eles meio que se aproveitam um pouco de mim. E eu lembro que quando eu era criança, qualquer coisinha, aí tipo, esse apelido pegou. Minha família falava, lá se vem a manteiga derretida, a manteiga derretendo todinha. Aí minha mãe falava, vem derretido, o que é que tu já tá chorando? Tipo, qualquer coisa eu chorava, qualquer pressão eu chorava, qualquer coisa assim que eu passava eu chorava. Isso foi um processo na minha vida, tá? Isso não é mais meu apelido, diga glória a Deus. Eu tenho um irmão, que ele é o Tiago, ele tem 15 anos. Eu descobri recentemente que eu tenho um novo apelido, tá? O meu nome é Gabriela e o nome da minha irmã é Rafaela. Aí um dia desse eu liguei pra minha mãe, ela não estava atendendo. E eu, meu Deus, por que minha mãe não tá me atendendo? Aí quando eu liguei, perturbei, o meu irmão atendeu. Aí ele falou assim, meu nome é Gabriela, tá, gente? Ele falou assim, diz Gabiru. O que é que tu quer, Gabiru? E o menino me respeita, ele tu é a Gabiru, a Rafaela é a rata. Aí, gente, hoje eles me chamam assim, a Gabiru e a rata. É desse jeito assim, a rata eu acostumada já. Mas o que isso tem a ver, né, com a ministração? Vocês vão descobrir, tá? Não vou contar agora. E aí, refletindo sobre essa ministração, eu gosto muito de falar sobre fé. Porque a fé é uma doutrina que ela, de fato, nós devemos se basear nela biblicamente, tá? Nós devemos viver a fé no Senhor, porque a fé nos possibilita viver coisas da qual nós não vemos, mas que de fato Deus ele tem para nós. E é muito interessante isso, porque Romanos capítulo 14, ele vai falar que tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, quando eu não tenho fé no Senhor, quando eu não acredito o suficiente no poder de Deus na minha vida, eu posso estar vivendo em um pecado. E é muito interessante porque eu estava estudando esses dias e não é exato esse número, tá? Existem outros números possíveis de que existe basicamente 8.000 promessas na Bíblia. Alguém sabe me dizer uma promessa na Bíblia? Uma promessa que você sabe assim, olha, Vento, eu li isso na Bíblia e isso é uma promessa de Deus para minha vida. Vem cá, Rebeca, fala aqui. A promessa, eu quero mais 2 pessoas.
Essa é minha irmã. Glória a Deus. Eu falei sobre a promessa que Deus ele fez para a geração de Abraão, em Gênesis 12, tá? Glória a Deus. Uma salva de palmas para a Rebeca. Mais duas pessoas, eu quero duas pessoas que vocês falem alguma promessa que vocês já leram na Bíblia ou que vocês sabem. Não precisa nem falar o capítulo, versículo não, tô sendo boazinha. Quem, Anderson? O Yuri, uma salva de palmas pro Yuri, gente. Vem aqui, Yuri. Vem cá, tu vai falar uma promessa na Bíblia que tu já leu. Não precisa do capítulo e do versículo, tá? Eu tô acreditando que não é heresia. Isso. Uma promessa que tu já leu na Bíblia. Mas tu vai saber agora, vem. Tu sabe a promessa? Isso. Tu sabe quantas promessas? Ó, o Yuri sabe mais do que uma. Tu vai falar mais do que uma, vai. Um rapaz e mãe. Aí nos 4 evangelhos também fala que Jesus ele fala, né? Aquele que larga tudo por amor a mim receberá recompensa tanto no céu como na terra. É muita promessa, mano. Pera aí, mano. Pode subir uma estimativa, tá? Mais alguma só pra bater? Senão eu vou escolher o outro Maurício. Uma salva de palmas pro outro Maurício. Vai, o outro Maurício, vai. Ele vai te salvar o... Eu sei tantas que fica acumulada, mano. Não, é tu. O outro também, os dois Maurícios. Uma salva de palmas. Vai. Maurício, você é 12 do Bispo Vanderlei. Venha representar seus irmãos. É. Fala uma promessa da Bíblia que tu já leu. Estarei convosco todos os dias de vossas vidas. A promessa do Espírito Santo. Tem a promessa de Deus também sobre a casa de Davi. Sobre Salomão também, que ele... Salmos 1. Não lembrado não. Qual é Salmos 1? É uma disputa. Salmos 1. Salmos 1. Não se assiste na roda dos escarnecedores, não ande com pecadores. Pelo contrário, que a sua meditação esteja na palavra dia e noite. Você será como uma árvore cuja a folhagem nunca seca, pois essa árvore estará plantada na beira de um riacho. Peraí. Tem que saber se é verdade. Pastor Gabriel, isso existe na Bíblia, Pastor Gabriel? Não sabe ainda, né? Tudo bem. O Maurício disse que existe. Mais alguma promessa, Maurício? Não tô lembrado não agora. Pronto, o Maurício esqueceu, mas ele sabe que tem várias também. O outro Maurício é uma promessa, isso, complemente. Fala só uma. A promessa que Deus ele deu a José, só que José foi burro e contou para os seus irmãos, né? Só que ele foi lá e se tornou governador do Egito. Uma salva de palmas para esses varões lindos. Tem mais outra? Alguém falou já? Maranata, hora vem, que ele voltará, Jesus voltará. Amém, glória a Deus, Maranata, hora vem. Tá aí, mano? Esse Maurício aqui, eu vou começar, muito bom, viu? Vamos lá. Ou seja, uma coisa, todo mundo sabe que existem promessas na Bíblia, certo? E que essas promessas não são para as pessoas do mundo, mas são para os filhos de Deus. Ou seja, não é qualquer pessoa que de fato pega essas promessas, sabe? Tipo, se você é filho de Deus, você consegue ter a promessa. E é muito legal isso, porque se a gente for parar para pensar, gente, todo mundo tem fé. Eu acredito particularmente que não existem pessoas sem fé, porque, meu amigo, se tu não tivesse fé, tu não estaria aqui 3 horas da manhã com fé que tu estaria acordado ou querendo mais de Deus. Já começa aí, alguma coisa tu já rompeu nessa madrugada, a tua fé rompeu. Que você está aqui 3 horas da manhã, escutando a palavra da evangelista Gabriela. Ou seja, nós sabemos que as pessoas do mundo, elas têm fé, elas acreditam em algo. Só que o que eu quero trazer para você nessa noite é uma fé como força e coragem. Biblicamente, a fé, ela é muito importante para nós que somos filhos de Deus, porque ela nos dá lugares, ela nos dá abertura, na verdade ela nos dá como se fossem chaves que abrem portas para acessar promessas na nossa vida. Então, presta atenção. Então, a fé não é somente uma palavra pequena.
A fé, ela de fato tem um poder nela que me dá uma chave que me faz ter acesso às promessas de Deus. Guarda essa palavra. Ou seja, se muitas das vezes nós não vivemos a promessa de Deus na nossa vida, é porque nós não estamos pegando a fé como ela é, nós não estamos usando e nós não estamos conseguindo ter acesso à promessa de Deus. Só que aí, meu amigo, tem uma coisa muito interessante que é tipo assim, se tu é crente, eu falava muito para as minhas discípulas, olha, se você se diz cristã, seguidora de Jesus Cristo, e tudo aquilo que é lindo e maravilhoso, e que Jesus faz tudo na sua vida, e meu amigo, se faz muito tempo na tua vida que tu não vive um milagre, corre para Jesus que tu está em perigo. Não tem como você ter uma comunhão com o Senhor, você ser filho de Deus, se você não tem acesso às promessas dEle. Tipo, isso é impossível. Se você não tem colocado na sua mão chaves que te dão acesso aos lugares que te fazem viver a promessa de Deus, corra que você está longe do seu Pai. Amém? Agora vamos para a palavra, tá? Essa foi a introdução. Ah, e outra coisa. Entenda que nós precisamos ter fé, tá? Para alcançar lugares maiores, promessas específicas. E existem promessas específicas na nossa vida mesmo, biblicamente mesmo, de que Jesus ele tem para cada um de nós. Amém? O primeiro ponto que eu quero trazer nessa noite é que Deus deseja prover para o seu povo. O desejo do Senhor na nossa vida como filho dele, como filhos, é prover em nossas vidas. Ou seja, Deus ele não quer que nós venhamos passar necessidade, que nós não venhamos morrer no deserto, que nós não venhamos ficar desanimados, ou que nós não venhamos ficar 3 horas da manhã igual uns abestados com sono. Tu tá com sono, meu amigo, é porque tu já não pegou, se liga, tu já não tá com a chave da tua promessa. Se tu tá com sono aqui, o diabo, ele tá em cima do teu olho. Existe um demônio que é o demônio do olho gordo, que é um demônio gordinho, que ele senta no teu olho até fechar, e tu dorme. E sabe o que acontece? Satanás, ele vem, ele pega a tua chave, a tua fé e toma, acabou, não abre mais a porta. Até tu se ligar que tu perdeu a tua porta, meu amigo, tu já vai estar lá fora já, fazendo a festa com o demônio. Então fica ligado. Gente, eu tô falando sério, são 3 horas da manhã, tem uma batalha espiritual aqui, vocês não podem bobocar, viu? Eu não sei vocês, mas eu já tô com a minha chave. Então vamos lá. Ou seja, a fé, ela deve ser baseada na palavra de quem? Repitam comigo, Deus. A fé, ela tem que ser baseada onde? Isso. Vou repetir de novo porque eu acho que tem gente que tá gaguejando ainda. A fé, ela tem que ser baseada onde? Muito bom. Ou seja, a fé ela deve ser baseada na palavra de Deus, porque nós não podemos colocar a fé em algo que nem sequer sabemos que é uma promessa de Deus na nossa vida. Então, peraí, evangelista Vento, a fé ela não é uma palavra com 2 letras? Meu amigo, a fé, tu só consegue ter ela quando tu entende a promessa de Deus. Não adianta tu bater nos teus peitos de soldado, Capitão América, e falar assim, eu tenho fé, se você não sabe a promessa de Deus na sua vida. Por que eu mandei os meninos virem aqui pra frente? Se você sabe a promessa de Deus na sua vida, você tem acesso a ela. Automaticamente o Senhor ele me dá uma chave, uma fé que me impulsiona a ter acesso a essa promessa. Não tem como o Senhor me dar algo se eu não tenho conhecimento dela. Sabe por quê? Pérolas aos porcos. Tu é porco? Não, tu é porco? Tem gente que ainda ficou pensando, misericórdia. Tu é porco? Repitam comigo, eu sou filho de Deus. Não, que meu amigo, o diabo que está do teu lado, ele nem escutou. Repita comigo, eu sou filho de Deus. Meu Deus do céu, gente. Então vamos lá. Ou seja, nós precisamos saber quais são as promessas de Deus na nossa vida. Amém? E é muito interessante isso porque ultimamente a Mísia, a pastora Mísia, ou mulher de Deus, linda e maravilhosa, ela tem jejuado sem parar, né? E é muito lindo você ver. A grama do vizinho é mais bonita que a sua, né? Bem mais bonito, um negocinho mais elegante assim. Aí a pastora Mísia começou a apertar a gente, que é a discípula dela. Vamos jejuar, gente. Deus é bom. Vamos orar, gente. Deus é bom. E automaticamente a gente começou a jejuar, né? Todas as discípulas da Mísia já estavam em jejum há muito tempo de açúcar. Oh, Jesus, foi uma abstinência cruel. E aí, quando eu estava assim, a Mísia falou, não, vamos... Tinha acabado de terminar o jejum. Ela falou assim, vamos jejuar. Eu, misericórdia, já fiz campanha de Ana, Daniel, um monte de coisa assim. Eu vou jejuar o quê? Não tenho mais nem, sinto mais nem gosto do chocolate.
E eu falei assim, tava orando no meu quarto, aí tinha feito jejum de trigo, de açúcar, sei lá o que mais. Aí eu falei assim, Deus, não tá adiantando, porque eu não sinto sacrifício. Tipo assim, comer cuscuz tá sendo muito bom. Cuscuzinho com ovo, assim. E olha que eu nem gosto de ovo, tá? Eu só como ovo cozido, eu sou toda cheia dos corros, assim. E eu falei assim, não tá dando certo. E eu falei assim, Deus, tá faltando alguma coisa dentro de mim, assim, alguma coisa que eu não tenho me ligado, assim, no Senhor. Sabe quando você percebe que tá tudo muito bem, tá muito estranho porque tá tudo muito bem? Meu amigo, corra que tu já tá ali andando com o diabo junto, assim, segurando nele, best friends forever, entendeu? Aí na mesma hora eu falei assim, Deus, tá muito estranho, porque o jejum tá fácil, orar tá fácil, ler a Bíblia tá fácil, eu leio assim, eu entendo rapidez, fechar a Bíblia e vou dormir. Aí eu falei assim, não, preciso fazer algo. E aí foi quando eu tava na casa do Iago, né, marido da evangelista Tisa, que ele começou a falar como ele estava sem Instagram e tal, o que o Instagram estava fazendo na vida dele. Aí automaticamente o Espírito Santo, vamos ficar sem Instagram, Nenê? Né? Vamos assim tirar um tempinho, né, viciada. Quando eu vi assim meu horário, assim, tava tipo assim, eu passava 10 horas, gente, no dia, assim, mexendo no celular, fazendo o que só Deus sabe, que nem a Bíblia não abria lá, era só WhatsApp, Instagram, coisa aleatória. E eu falei assim, não, Senhor, eu vou ficar um mês sem Instagram, assim, né? Não é jejum, tá, gente? Não existe jejum de Instagram. É um sacrifício mesmo, assim, que eu tirei a mais com o Senhor. E automaticamente, nos primeiros dias, eu assisti muita abstinência, né? Eu ia lá no YouTube, assistia o YouTube, que é mesmo que nada, muito igual, ficava lá nos shots. Ah, não, Deus, tá errado, não posso fazer isso. E aí teve uma hora que eu falei assim, tá, eu preciso jejuar. Assim, foi muito aleatório as coisas. Aí foi quando o Espírito Santo começou a falar assim comigo, jejuma 3 dias no pão e na água. E sabe quando você sente que é o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque dói. Quando você sente um negócio assim, doendo, assim, que a tua garganta seca, a tua cabeça fecha, assim, meu Deus, é Deus todinho. É Deus falando comigo. E eu, amém, será que eu vou conseguir, Jesus? Aí no primeiro dia eu consegui, no segundo dia eu já estava Whindersson, tudo escuro, não consigo mais ver nada. Aí no terceiro dia, acho que foi no último dia que eu fui entregar, né? Eu fui pra casa da Tisa, o diabo é tão assim, que eu fui, não tinha nem pão mais, mano. Eu olhei assim, era só água e cadê o pão? Eu, meu Deus, diabo sujo, tomou até o pão. E nesse dia eu tinha prova e eu, Whindersson, e passando mal, meu Deus, eu vou morrer agora. É por isso que o Senhor quis que eu fizesse jejum, para me morrer santo e ir logo pro céu. E eu, Whindersson. Aí eu olhei assim, meu Deus, qual a coisa mais ruim aqui para me comer nessa casa? Eu olhei assim, um arroz cru, feijão cru, o cheiro verde. Aí eu olhei 3 castanhas, meu Deus, eu detesto castanha. O arroz cru, o feijão era até melhor pra mim, mas a castanha eu não gosto não. Aí botei 2 na boca, o Senhor me perdoa, né, no lugar de botar assim, porque eu realmente tinha que fazer a prova, eu estava passando mal. E detalhe, tá? Eu estava muito preocupada em relação às minhas provas, que eu fiquei assim, meu Deus, eu estou com medo de tirar notas baixas. Eu estava tirando nota baixa porque eu estava tendo muita dificuldade de base de biologia. Eu falei assim, não, Senhor, eu vou fazer essa prova, eu vou passar, porque eu sou Gabriela, eu não sou Gabiru, eu não sou uma rata. O Senhor me fez uma mulher de Deus, de Provérbio 31. Eu vou fazer essa prova, eu vou passar. E aí lá jejuando, lá baixura, fiz a prova assim, digam glória a Deus. No outro dia eu descobri que eu tirei 8, viu? Acima de 7, tá bom. A minha meta é 10 agora, viu? E aí, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a gente começou a entrar nesse período de consagração ao Senhor mesmo, assim. E é muito interessante isso, porque muitas das vezes, quando nós queremos algo com Deus, nós queremos ter grandes atos de atitudes. Sendo que o que o Senhor ele pede de nós são pequenas mudanças que, através da presença dEle, gerem grandes transformações na nossa vida. E quando eu comecei a jejuar, tipo assim, tinha dia que eu acordava sem fome e ficava na água. Espírito Santo, vou fazer jejum aqui na água. No outro dia comia, no outro dia de novo na água, assim, e secando, tá? As calças tudo caindo já, as blusas de manga tudo frouxa, nem segura mais, assim. E fazendo assim, e de fato, assim, no começo, não vou dizer que eu senti a presença de Deus como algo muito forte. Mas é tão engraçado porque quando nós permanecemos em algo, que entendemos que existe uma promessa de Deus para nós, a partir do momento que nós fazemos aquilo, Deus ele nos dá respaldo, nos dá coragem e gera uma força em nós para continuar. E isso começou a de fato trazer na minha vida, sabe? Essa mudança de, caraca Deus, como é bom entender as promessas do Senhor, porque quando eu entendo e eu vivo elas, as coisas são mais fáceis, eu consigo ter acesso de uma forma mais fácil. E eu digo isso para vocês porque muitas das vezes nós colocamos a Bíblia como uma obrigação.
Sendo que o que o Senhor fala para nós essa madrugada é: meu amigo, você tem que devorar ela. Tipo assim, a tua Bíblia é teu alimento, tu coma, arranca a folha, bota, molha na água, faz jejum aí, só água e Bíblia. Arranca uma folha, come e bebe a água. É tipo isso, nesse sentido mesmo assim. E quando eu comecei a fazer esse jejum, o Espírito Santo começou a falar assim: vamos voltar às metas? Eu tenho uma lista de metas no meu quarto que eu tinha para terminar um ano. E faltam poucas metas, tipo uns 4 metas. E dentre elas tinha assim: terminar a Bíblia em um ano. E eu, meu Deus, eu não terminei a Bíblia em um ano. Aí o Espírito Santo olhou para mim: mulher, tu tem 3 meses, dá tempo de terminar a Bíblia. Diga glória a Deus que eu já estou em Josué, terminei hoje. Estou lendo 13 capítulos por dia, tá? Mas o que é isso, evangelista Gabriela? É fé, meu amigo. Quando eu entendo que existe uma promessa de Deus na minha vida, não importa o tempo, não importa o dia, não importa o meu cansaço, não importa a faculdade, não importa nada, eu vou viver aquilo. Eu vou abrir uma porta. E é muito legal isso, porque quando nós abrimos essa porta do Senhor na nossa vida, ela não se fecha mais, a não ser que seja a mão do Senhor. Ou seja, nem Satanás que luta para te matar, para destruir a tua casa, a tua família, o teu ministério, o teu estudo, ele não fecha mais a porta. Está vendo como é importante nós entendermos o ato da fé na nossa vida? Porque é uma porta que eu vou abrir para viver uma promessa em que Satanás não pode mais fechar. Amém? Ou seja, e é muito interessante isso porque se você não tem fé, se você não entende a promessa de Deus na sua vida, você não pede, você não crê e você não recebe. Está aí a resposta. Se você por muito tempo tem esperado algo de Deus e não tem recebido, meu amigo, você não tem pedido, você não tem crido e você não está recebendo. E nós precisamos ter uma fé na qual nós temos a base, que é a palavra de Deus, amém? Ou seja, Deus, Ele não quer que você viva uma vida de nível baixo. Satanás, ele sempre vai tentar trazer uma vida esqueci a palavra. Uma vida baixa, isso, muito bom. Repete aí pra mim, Rebeca. Medíocre, glória a Deus, lembrei da palavra. Ou seja, quando nós entendemos a fé e nós vivemos ela, automaticamente, meu amigo, o teu plano, teu nível, aumenta. Tu não precisa ser rico, tu não precisa ser a pessoa mais bonita. Na verdade nós somos a semelhança de Deus. Mas o teu nível, ele aumenta. É isso que a fé faz conosco, ela aumenta o nosso nível no Senhor. Amém? Ou seja, você precisa saber como a fé funciona, porque através dela você começa a viver a palavra de Deus. Abre para mim aí Filipenses 4:19. Eu vou ser bem breve com a palavra, tá? Filipenses 4:19. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Gênesis 22:14. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Meu amigo, quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu entendo as promessas que caem sobre a minha vida, não importa o que aconteça, as coisas serão supridas. Quando eu estou no monte do Senhor, sabe o que é monte? É um nível alto. Quando eu entendo que aquilo que eu estou vivendo é um nível máximo da presença do Senhor na minha vida, eu estou naquele patamar, quando eu estou perto do Senhor naquele nível alto, sabe o que Ele faz? Ele providencia na nossa vida, Ele providencia na sua casa, Ele providencia no seu ministério. E trazendo esse ponto novamente, ou seja, Deus, Ele sempre vai desejar prover para o seu povo. Amém? Glória a Deus. E eu digo isso para vocês porque muitas das vezes Satanás, muitas das vezes não, sempre, Satanás ele sempre vai tentar atingir a nossa fé. Porque andar com Deus, querendo ou não, você anda meio que anda sem enxergar as coisas de forma certa. Amém? Você não tem como acreditar nas coisas de Deus somente enxergando. Você de fato precisa deixar Deus estar no controle da sua vida para entender aquilo que Ele quer fazer. Amém? Ou seja, e muitas das vezes quando nós estamos em um momento difícil, nós nos afastamos dele, em vez de correr para ele. E é exatamente aquela mesma pegada. Quando eu estou em um momento difícil, quando eu não estou acreditando, quando eu não entendo aquilo que Deus ele tem para a minha vida, automaticamente eu deixo a fé, as chaves que abrem as portas, que trazem a promessa de Deus para a minha vida, elas são perdidas. Satanás chega e ele rouba.
Sendo que é basicamente isso. Senhor, eu não acredito. Senhor, parece que eu não estou enxergando mais. Parece que é a mesma coisa, o mesmo problema. Ninguém sabe o que eu passo, ninguém sabe o que eu enfrento. Ai, meu Deus, é tão cansativo. Meu Deus, eu sirvo demais. Ai, porque não sei o que, não sei o que. Sendo que o Senhor, Ele fala para você, eleva o seu nível para que eu venha providenciar na sua vida. É isso que Deus Ele fala para nós, ó. Enquanto você permanecer no nível baixo, pensando baixo, agindo baixo, você nunca vai conseguir estar no monte do Senhor para que as coisas dele venham ser providenciadas na sua vida. E a fé, ela é isso. Quando eu subo todos os dias, quando eu acredito todos os dias, quando eu entendo a promessa de Deus, eu abro as portas todos os dias. Meu amigo, quando tu tá no alto, Satanás, ele não te pega. Quando tu tá no alto, o inimigo, tu tá tão alto na presença de Deus, que o inimigo ele faz assim, ó, deixa, já tá lá em cima. Agora quando tu tá aqui no nível baixo, meu amigo, tu apanha que nem um idiota. Satanás, ele te chuta, ele te bate, joga culpa na sua mente, enfraquece o teu espírito. Tá vendo como é importante? O nível alto, a fé, ela me coloca em um nível alto no Senhor. Ou seja, e o segundo ponto que eu quero trazer para vocês, resista ao diabo e vença. Ou seja, a fé, ela vai nos trazer a um nível alto, certo? Amém? Todo mundo entendendo? Diga glória a Deus. A fé, ela me traz em um nível alto. Eu começo a entender que Deus, ele provê na minha vida, ele deseja prover na minha vida. Mas o segundo ponto é, você precisa resistir ao diabo e vencer. Salmos 22, 12. Abraão chamou aquele... Não. Volta. Esqueceu, Anderson? Salmos 22, 12. Meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Tu tá aí sentado no teu lugarzinho. Sabe o que Satanás ele tá fazendo? Meu amigo, ele tá rosnando que nem um cachorro. Ele tá que nem um touro. É isso que ele está fazendo do teu lado. E muitas vezes, e ele faz isso conosco todos os dias, e muitas vezes nós estamos em um culto, sentado, cantarolando, xalala, xalala, lalala, xalala. Meu amigo, Satanás, ele te rodeia como um touro, ele é teu inimigo, tu precisa vencer a ele, tu precisa resistir ao diabo. Ou seja, esteja em um nível alto com o Senhor, para que o que vem acontecer... Não precisa colocar. Salmo 59, 14, ele fala que dia e noite os inimigos voltam e rodeiam a cidade. Ou seja, o Senhor, ele nos mostra isso, não é para você ter medo. Meu Deus, Senhor, o inimigo, ele está me cercando. Ele não quer que você se acovarde. O Senhor, ele não nos mostra esses versículos para ficar, meu Deus, o diabo todo dia me tenta. Sendo que o Senhor, ele fala exatamente isso. Olha, eu te mostro isso para que você entenda que você precisa vencer o inimigo. Repitam comigo, eu preciso vencer o inimigo. A pessoa que está do teu lado, ela não entendeu. Tu vai balançar ela e falar assim, vença o inimigo. Não, é com autoridade. O demônio está do teu lado aí, do lado do teu amigo que está fazendo um negócio desse. Fala assim, vença o inimigo. Vença o inimigo. Amém. Ou seja... Entrando agora para o momento de palavra, que é Josué. Lá em Josué capítulo 10, versículo 25, o Senhor ele mostra exatamente isso. Que é o quê? O Senhor entregando os inimigos. Repetindo novamente. Quando eu entendo que a fé ela é algo que eu preciso caminhar para que eu venha ver as promessas de Deus, e eu consigo isso através da palavra de Deus, eu abro as portas para viver a promessa, certo? Eu elevo o meu nível. Só que é muito interessante isso porque Deus, ele só vai fazer você vencer o inimigo quando você resistir a ele. Quando eu resisto o inimigo, quando eu quero vencer, aí Deus, ele olha para ti, tu tá no nível alto, tá? Ele olha para ti e fala assim, tá, você permaneceu, você elevou o seu nível, agora você vai vencer os inimigos, o inimigo é seu. Essa guerra acabou, venceu. Tá vendo como é importante isso? Porque muitas das vezes nós queremos conquistar algo sem atacar o inimigo. Isso não existe. Como é que você quer vencer algo em Deus? Como é que você quer mudar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, se você não quer ter o esforço de lutar?
E aí, tipo isso, não é nem porque você precisa se esforçar tanto, porque Deus ele é poderoso, Ele nos dá habilidades para vencer o mal. Mas Ele fala assim, olha, quando você resiste o inimigo, quando você não desiste, eu te dou eles. Quer dizer, Senhor, que eu não preciso mexer minha espada? Eu não preciso ficar gritando? Não. Você não resistiu, diabo? Você não quer vencer? Você está no nível alto? Está aqui o inimigo. Acabou. A guerra na tua casa? Acabou. A guerra da tua mente? Acabou. Os teus traumas foram curados. Tá vendo? Porque o desejo do Senhor na nossa vida é sempre prover. Quando eu estou no monte, o Senhor Ele providencia. E quando eu não desisto, o Senhor entrega os meus inimigos. Meu amigo, repitam comigo, mamão com açúcar. Mais alto, mamão com açúcar. Tu quer o quê? Um pai? Tu já tem, Deus. É isso. Mamão com açúcar. Eu estou no nível alto. Eu não desisti, eu venci o diabo. E os inimigos me foram entregues. Mamão com açúcar. Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos vencer o inimigo? Repita comigo. Sem vergonha. Sem vergonhice. É quando eu sei que eu preciso ler a Bíblia, preciso orar, eu preciso jejuar. Não vou. Sem vergonhice. Meu amigo, na mesma hora não tem como, você não resiste o diabo, você não luta. Por que o Senhor Ele vai te entregar? Você está no nível baixo, você está apanhando do inimigo. E às vezes é bom sofrer, porque quando a gente sofre a gente aprende, né? Às vezes a gente realmente precisa sofrer para poder entender como é a ação do maligno. Só que o Senhor Ele fala para nós nessa madrugada, olha, quando você resiste ao diabo, você vence, porque eu te dou autoridade, eu te dou os inimigos na sua mão. E o que acontece? Você conquista. E é muito interessante porque em Josué 10, ele vai falar sobre as cidades que Josué venceu, sabe? E dentre elas a gente tem Libnar, Laquis, Eglon, e Debi e Hebron. E é exatamente isso, olha, a cidade de Libnar, quando ele venceu, representa a purificação, o início, né? Na verdade, Libnar, em hebraico, significa pureza, ou seja, ela representa o início da purificação espiritual. Quando Josué, ele venceu aquela cidade, o que aconteceu? O povo começou a se purificar. Ou seja, existem guerras que o Senhor Ele quer que você vença em Libnar para que você comece a se purificar nele. Amém? Glória a Deus. E na cidade de Laquis, o que significa em hebraico? Invencível. Era uma cidade que tinha muita força, muito poder. Só que Josué olhou assim, meu amigo, eu estou no nível alto. O meu Deus é o Todo-Poderoso, soberano, altíssimo, glorioso. Ele é invencível, ninguém mais vai vencer ele. O inimigo, a não ser eu. E muitas das vezes Satanás ele chega para nós falando, olha, você não vai conseguir vencer. Essa guerra aqui é invencível. Você não vai conseguir fazer nada. Sendo que o Senhor ele fala para você, olha, mesmo sendo algo invencível na sua vida, mesmo sendo algo difícil de conquistar, com fé e perseverança no Senhor, cai. Você ganha. As coisas caem, os muros caem. Ou seja, é necessário muitas das vezes nós passar por Laquis, que significa guerras que são invencíveis. Aquela guerra que você acha que você não vai vencer nunca. Porque somente, sabe como é que nós vencemos guerras invencíveis? Quando eu tenho fé e perseverança. Quando eu tenho fé e perseverança, o Senhor acabou, caiu. E é muito interessante porque na cidade de Eglon, significa círculo. Representava muito o bezerro de ouro, que significava o quê? O povo que era cheio de orgulho e autossuficiência. Muitas das vezes nós não conseguimos ter a fé de forma certa na nossa vida, de forma verdadeira, porque nós somos cheios de orgulho. Ai, Senhor, me basto. Tudo que eu tenho já é muito bom. Sendo que muitas das vezes Deus ele nos vai levar a Eglon, fazer você entender que você não é nada, você não merece nada, você é pó. E quando eu entendo isso, quando eu venço essa guerra dentro de mim, do meu orgulho, do meu interior, eu venço Eglon. Porque eu preciso quebrar dentro de mim a confiança que vem de mim. E muitas das vezes, o fato de nós não vivemos a promessa de Deus, porque nós continuamos vivendo, confiando em nós. Eu não confio em Deus, eu confio em mim, na minha força, naquilo que eu faço. E é isso que o Senhor fala, olha, nós precisamos quebrar esse orgulho, para que nós venhamos entender que os recursos vêm de Deus. Amém?
E a cidade de Hebron, ela vai falar comunhão. Foi exatamente onde Abraão habitou. Que ele vai falar o seguinte: olha, depois de você vencer batalhas interiores, você aprende a andar em unidade. É Deus e eu. Você e Deus. Quando eu venço isso, eu entendo que o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de mim. E meu amigo, eu sou imbatível. Eu sou a super mulher. A super mulher. Ninguém mais me vence. E muitas das vezes o que falta em nós, sabe o que é? É coragem. Em chegar na presença de Deus e entender: Senhor, eu preciso mais do que nunca dessas chaves que me façam viver a promessa de Deus. E lá em Debi, que era uma cidade onde as pessoas eram muito inteligentes, onde Josué também ganhou, era uma cidade muito importante. Ela simbolizava sabedoria e ensino. E é muito interessante isso, porque quando nós vencemos Debi, o Senhor, ele começa a trazer um lugar de revelação dentro de nós. Olha como a fé é forte. Por mais que pareçam que são cidades aleatórias, o Senhor, ele nos ensina que em cada uma delas nós precisamos conquistar elas para conseguir mudar algo dentro de nós e elevar o nosso nível no Senhor. Amém? Ou seja, quando você vence tantas lutas, você entra em um nível mais profundo no Senhor, na palavra de Deus. É natural, quando você começa a vencer guerras na sua vida, você começa a se aprofundar mais na palavra de Deus. Evangelista Vento, eu tenho tido muita dificuldade de ler a Bíblia. Repetindo novamente, você é um sem vergonha. Você tem visto Satanás acabando com a tua vida, acabando com tudo ao teu redor. Tu não tem se apegado em Deus, tu não tem tido fé, covarde, se afastado, parecendo um bebezinho. Mamãe! É que nem aquele meme que os prisioneiros falam, que é onde o filho chora e a mãe não vê. É desse jeito. Muitas vezes nós preferimos recuar do que aumentar o nosso nível no Senhor. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Porque é exatamente o seguinte: quando eu entendo a promessa de Deus e eu entendo essa fé que é vivida na palavra de Deus, eu consigo conquistar. E nesse tempo de Josué com os israelitas, eles conseguiram destruir, conquistar 31 territórios. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você já conquistou quantos territórios? Tu já conquistou a tua casa? Confronta a pessoa: tu já conquistou a tua família? Tu já conquistou teu amigo? E a tua mãe, tu já conquistou ela? Agora os varões vão olhar um pro outro: tu já conquistou a bichinha? Eu estou vendo se vocês são crentes ou não, viu? Tô só de olho, viu? Ou seja, e que você venha entender nessa madrugada que não importa o que você enfrenta, mas sim com quem você está, com quem está com você. Muitas das vezes, quando as guerras vêm, nós nos recuamos, nós sentimos medo, nós nos acovardamos, sendo que o Senhor, ele fala isso: meu amigo, tu tem que entender que tu tem que elevar o teu nível, para que Deus, ele venha providenciar na tua vida. Porque quando você resiste ao diabo, quando você vence Satanás, os inimigos, eles são entregues de bandeja. Josué, ele não precisava: meu Deus, eu vou morrer. Josué, tu confiou. Josué, não desanime, seja corajoso. E quando Josué, ele entendeu isso, foi uma mega chave, que ele abriu uma porta que não podia mais fechar. Ele olhou para frente e falou assim: vamos conquistar, vamos conquistar, vamos conquistar, vamos conquistar, vamos conquistar. E ele conquistou. E muitas das vezes nós não entendemos isso, a gravidade de que quando nós não carregamos uma fé no Senhor, nós não conquistamos. E antes de iniciar, vai ser o louvor agora a palavra? Louvor? E antes de iniciar o louvor, eu tenho um testemunho mesmo para vocês. Acho que eu nunca contei esse testemunho para ninguém. No som, quando eu tiver um som da igreja, eu sempre fui muito ousada assim em relação à fé, sabe? Eu gosto, tenho essas pegadas doidas. E a bispa, ela falou assim: vamos dividir todo mundo para cada pessoa pagar um som, né? Acho que era 140 a mensalidade, 170, eu nem me lembro mais. E eu olhei assim para minha conta, meu Deus, eu tenho que quitar isso, fazer isso. E Deus, ele viu que, eu falei assim: mas Deus, eu preciso ofertar. Porque se eu ofertar, eu entendo que vai ser uma chave de uma fé que vai me fazer viver uma promessa do Senhor na minha vida. E eu não tinha, gente, um centavo. Se eu fosse pagar esse som, eu ia dever a alguém. Eu tinha que escolher quem é que ia sofrer o mês todo, assim, todos os meses. Ou então fazer a roleta russa, para saber quem é que eu ia ficar devendo, para poder dar certo.
E aí, quando na mesma hora, mãe sente as coisas, né? Minha mãe ligou e falou assim, oi, minha filha, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu, mãe, a senhora tem uma promessa na Bíblia que vai falar que quando a gente oferta, Deus, ele tira todo o mal, né? Todo o demônio tenta comer nosso dinheiro, que tenta nos fazer ser pobre. Comecei a falar a palavra dela assim. Amém, minha filha, glória a Deus. Eu, mãe, e a senhora quer viver um ato de fé comigo? Ela, me diz, Gabriela. Eu falei assim, mãe, tem um som da igreja e eu preciso pagar todo mês, eu não tenho dinheiro. Gente, sem ninguém saber, minha mãe falou assim, minha filha, eu vou pagar esse valor todo mês para você. Você não precisa se preocupar, vai ser uma semente de fé que o Senhor ele vai plantar na minha vida, na nossa vida, e eu vou pagar esse som para você. Gente, e todo mês minha mãe mandava o Pix, assim, já era o dia certinho, tá aqui, minha filha, o Pix do som, só mandava para a igreja. Além de eu ter conseguido quitar o som, assim, ajudar, a gente ainda teve o tempo das rifas. Eu lembro que eu vendi bem umas 3 cartelas de rifa, que é tipo assim, cada rifa era 90 rifas, 80 rifas, assim. Ou seja, é você entender que a sua fé, ela tem que ir muito mais além daquilo que você acredita ou que você acha que é certo na sua vida. Eu quero chamar todos vocês aqui para frente. Para que você venha entender, Senhor, eu preciso elevar o meu nível. Eu preciso entender aquilo que o Senhor deseja fazer na minha vida. Se você sente que o inimigo ele tem te colocado para baixo, que ele tem tomado a sua chave, as promessas de Deus na sua vida, eu quero que nesse momento você comece a orar, Senhor, coloca no meu coração um ato de fé, sabe, que nós não venhamos perder a fé, que nós não venhamos deixar de acreditar naquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor deseja fazer. Comece a falar, Senhor, eu não aceito mais Satanás me colocar em um nível baixo, em dizer que eu não vou conseguir mudar, que a minha casa não vai mudar, que as coisas ao meu redor não vão mudar, que eu não consigo mais ler a Bíblia, que eu não consigo mais orar, que eu não consigo mais jejuar. Comece a ter atos de fé nesse momento. O Senhor, Ele espera de você nessa madrugada atos de fé. O Senhor, Ele quer falar com você nessa madrugada. Comece a ter atos de fé. Comece a falar, Espírito Santo, o que o Senhor deseja de mim nessa madrugada. O que eu ainda preciso fazer para conquistar esse território, para conquistar a minha família, para conquistar a minha casa. Não deixe que Satanás continue roubando a sua fé no Senhor, porque se você não tem fé, você não vive a promessa de Deus na sua vida. E meu amigo, só vive a promessa de Deus quem é filho, aquele que acredita, aquele que deseja estar na promessa de Deus. A gente vai fazer o seguinte, eu descobri que eu tenho 10 minutos e é muito tempo. Eu quero que todas as meninas venham para esse lado, meninas, mulheres, homens desse lado. Nós vamos fazer um momento de oração muito diferente. Eu quero que, dá certo, na verdade o espaço é bem longo, eu quero que todas as meninas deem a mão, façam círculos, os meninos deem as mãos, façam círculos. Todos os homens e meninos, tá? Todo mundo, venham para frente. Homens de Deus desse lado, mulheres de Deus desse lado. O que é que você vai fazer? O seguinte, o Espírito Santo, você vai fechar os seus olhos e você vai começar a orar por uma restauração de fé. Deus, Ele me fala de pessoas que estão estagnadas, desamparadas, porque não conseguem mais alcançar um nível alto no Senhor, porque tem uma fé fraca. E os homens, eu quero que vocês façam a mesma coisa, e não é orar, Senhor, eu quero ter fé. Espírito de Deus, agora, fé no meu coração. Eu não sei se você entendeu. Se você não tem autoridade na sua forma de falar com o Senhor, é porque você não crê naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Então que nesse momento você comece a fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, eu não aceito sair nessa madrugada uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não gera mudança em casa, uma pessoa que não gera mudança na mente.
Comece a orar, Espírito Santo de Deus, sabe? Traz sobre esse lugar curas, transformações, milagres. Comece a mostrar ao Senhor como você deseja elevar o seu nível na presença dEle. Ainda está muito fraco, ainda está muito pouco. Começa a falar: Deus, desce sobre esse lugar. Espírito Santo, traga fé sobre nós, sobre os nossos corações, Jesus, sobre aquilo que nós precisamos viver. Começa a falar: Jesus, nós queremos ter atos de fé, nós queremos acreditar no Senhor, nós queremos viver as promessas. O Espírito Santo de Deus, ele vai começar a falar na sua mente promessas que muitas das vezes Satanás faz com que você não venha viver. Existem promessas na sua vida que o inimigo ele tem bloqueado. Comece a orar, comece a tanger esse ambiente. Jesus, Espírito Santo de Deus, gera em nós uma unidade que busca acreditar nas tuas promessas, Jesus. Gera em nós uma unidade que busca estar mais perto de Ti. Começa a falar: Senhor, eu não quero mais ser uma mulher covarde. Eu não quero mais ser alguém que murmura, que vive chorando. Senhor, eu quero colocar os meus pés nos lugares e ganhar os territórios. Ganhar a minha família, ganhar a minha casa. Rabada, shayara, babada, shayara, dadada, shayara, babada. Comece a falar: Rabada, shayara, dadada, dadada. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nessa madrugada, Jesus, que o Senhor venha quebrando, Jesus, toda corrente, Jesus, que tenta trazer incredulidade, Jesus, toda mentira que Satanás planta na nossa mente, Jesus. Rababadada sharababadada sharadadada. Rabadadada sharababadada. Sharababadada sharadadada. Nós não aceitamos, Jesus, não vencer as guerras, Jesus. Nós não aceitamos não conquistar o território. Eu não sei se você está entendendo nessa madrugada. O Senhor, Ele fala para você: acorde, acorde, estabeleça uma fé que te leva a um nível alto. Uma fé que acorda, uma fé que te faz prosperar, uma fé que te faz ver a providência de Deus na sua vida. Se você não tem vencido os inimigos, é porque você não tem resistido ao diabo. Você não tem resistido ao diabo. Comece a falar: Espírito Santo, comece a orar pela sua casa. Eu não aceito morte na minha casa. Eu não aceito morte no meu ministério. Eu não aceito morte.